Já. Bom, galera, boa noite. Seguinte, a aula de hoje vai ser uma introdução à geometria analítica, certo? Introduçãozinha. A gente vai rever um pouquinho do que a gente viu lá no primeiro, segundo, terceiro ano, que é o conceito de plano cartesiano. Algumas coisas para a gente relembrar, ok? Plano cartesiano, né, é um plano onde a gente identifica pontos, certo? E foi desenvolvido pelo matemático René Descartes, por isso que é plano cartesiano. E o plano cartesiano consiste no cruzamento ortogonal entre duas retas. A reta que mostra aqui o eixo X e uma reta que simboliza aqui o eixo Y, certo? E o eixo X, que é esse eixo horizontal, nós chamamos ele de eixo das abscissas. E o eixo vertical nós chamamos de eixo das ordenadas. Ok? E como é que a gente identifica esses pontos? Através de pares ordenados. O que é um par ordenado? Par, dois números, um par. Ordenado, onde a ordem importa. Ou seja, o X obrigatoriamente tem que vir primeiro e o Y tem que vir depois. Então, o X significa variação horizontal e o Y significa variação vertical. Aí foi definido assim, a matemática definiu assim, ó. Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Algum mistério até aqui, pessoal? Agora, eu tenho alguns pontos que eu vou localizar aqui e através de uma métrica definida, nós vamos localizar aqui e vamos marcar o ponto, certo? A origem é o 0 e 0. É esse ponto bem aqui assim, ó. Ponto O. Origem, 0 e 0. A partir da origem, nós vamos definir os números. Aqui, ó, ponto A, 3 e 4. Significa que o X é 3 e o Y é 4. Então, o X, 3, ó. 1, 2, 3. Ok? Em X. Y é igual a 4. Então, vai ficar o quê? 1, 2, 3, 4. Para a gente localizar esse ponto, basta desenhar esse retângulozinho aqui, ó. E aí eu achei o ponto A. Algum mistério até aqui, pessoal? Nós vamos fazer isso com todos os pontos. Ou seja, que o ponto B, menos 2 e 5. Menos 1, menos 2. E Y igual a 5, ó. Lá em cima. Esse aqui vai ser o ponto B. Ok? Ponto C. Menos 3 e menos 2. O X é menos 3. Menos 1, menos 2. Menos 3. E o Y é menos 2, ou seja, para baixo. Menos 1, menos 2. Então vai ficar assim, ó. Ponto C. Ponto D. 2 e menos 1. X igual a 2. Y igual a menos 1. Ok? Localizei os pontos. Tem o ponto E, que é 5 e 0. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e 0. O que esse 0 significa? Que ele não teve variação vertical. Né? O eixo das ordenadas significa variação vertical. Então, o ponto E significa que aqui, ó, se a segunda coordenada é 0, ele não teve variação vertical. Então, ele vai permanecer em cima do eixo. Já o ponto F aqui, ó, 0 e menos 1. Ó, x igual a 0, y igual a menos 1. Esse aqui vai ser o ponto F. Ou seja, significa esse 0 aqui que ele não teve variação horizontal, apenas variação vertical. Uma unidade para baixo. Tá bom? Pronto. Depois que a gente localiza esses pontos, nós temos que relembrar também um conceito dos quadrantes. Os quadrantes são as quatro partes que o plano é dividido por essas retas. As retas se cruzam e dividem em quatro partes. Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok? O primeiro sempre é esse aqui, os dois são positivos. E o restante gira no sentido anti-horário para poder completar. Tá ok? O que significa esses quadrantes? Eles ajudam a gente a encontrar os pontos. Às vezes, é uma questão, por exemplo, assim, ponto tal está localizado no segundo quadrante. Você já sabe que ele está aqui. Mas o que melhora para a gente saber o quadrante? Porque sabendo o quadrante, automaticamente nós sabemos os sinais dos números. Quando o número está no primeiro quadrante, as suas duas coordenadas são positivas. Quando o ponto está no segundo quadrante, a primeira é negativa e a segunda é positiva. Quando ele está no terceiro quadrante, as duas coordenadas são negativas. E quando ele está no quarto quadrante, a primeira é negativa e a segunda é positiva. Observe, vem aqui assim, ó. Ponto 3 e 4, as duas são positivas? Em qual quadrante ele está?
Menos 2 e 5. A primeira é negativa e a segunda é positiva. Qual é o quadrante que ele está? Segundo. Menos 3 e menos 2. As duas coordenadas são negativas. Ele está no terceiro. Por último aqui, 2 e menos 1. Primeira positiva e segunda negativa. Ele vai estar no quarto quadrante. Aonde? Ah, foi mal. Valeu. Obrigado. Mais aqui. Desculpa, eu confundi com aquele. Mais e menos. Pronto. É isso. Primeira positiva, obrigado. E segunda negativa. E esses pontos que estão em cima do eixo? Justamente, não tem como saber em qual quadrante ele se encontra. Só tem como dizer assim, ele está entre o primeiro e o quarto. Ou ele está entre o quarto e o terceiro. Mas em um quadrante definido ele não está. Tá bom? Então isso aqui ajuda a gente a localizar pontos. Onde é que a geometria começa? Quando a gente começa a mexer com esses pontos. Certo? Como é que a gente faz? Primeira matériazinha que nós vamos pegar. Distância entre dois pontos. Tem como a gente encontrar a distância entre esses pontos aqui, qualquer ponto desse aqui, tem como a gente traçar uma reta de um ponto, um segmento de reta, na verdade, de um ponto até o outro e calcular essa distância. Como é que a gente calcula? Através dessa formulazinha, que é derivada, né, é definida a partir do teorema de Pitágoras, ok? Então essa distância entre dois pontos é XA menos XB, ou seja, a subtração das abscissas ao quadrado, mais a subtração das ordenadas ao quadrado. Então você vai olhar para a abscissa de um e de outro, subtrai. A ordenada de um e de outro, subtrai. É assim que a gente vai fazer. Olha o exemplo. Determine a distância entre os pontos A e B. Então vai ficar assim, ó. Distância de A até B vai ser raiz quadrada de... Quem é o XA? 3. Quem é o XB? Então vamos fazer assim, ó, 3 menos da fórmula, menos 2, ao quadrado. Mais, quem é o YA? 4. Quem é o YB? Então vai ficar o quê? 4 menos 5 ao quadrado. Tá bom? Agora é só continha, galera. Tenham cuidado, tá? Distância de A até B vai ser quem? Raiz quadrada de 3 menos com menos. Mais 2 ao quadrado, mais 4 menos 5, menos 1 ao quadrado. Distância de A até B vai ser 3 mais 2 é 5 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, 1 positivo. Vai dar raiz quadrada de 26. A distância de A até B vai ser raiz quadrada de 26, 5, alguma coisinha que você vai calcular aqui. 5,09, né? Vamos estar 5,1 aproximadamente unidades de comprimento. Ok?